Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez eu estou por aqui e hoje eu tenho uma palavra, para deixar e é uma palavra, é uma meditação, é uma reflexão para esse final de ano, né? Já estamos aí caminhando, para o finalzinho já, faltando aí um mês, para bem dizer, para terminar o ano. E aí a gente vai meditar numa palavra que fala muito acerca do tempo das estações da nossa vida, da vida, né? Então, eu te convido a você, junto comigo, mergulhar nessa reflexão na palavra de Deus, amém? E nessa hora eu te convido a orar junto comigo. Vamos orar para que o Espírito Santo ele venha revelar tudo aquilo que ele deseja para cada um de nós, amém? Feche os teus olhos aí onde você estiver. Vamos falar com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, amado e querido Espírito Santo, Senhor, nessa hora eu te convido a se fazer presente nesse lugar e eu te apresento a minha vida, a minha família, que o Senhor venha nos guardar, nos blindar, e eu também te apresento, Senhor, a vida de cada pessoa que vai assistir essa ministração, esse vídeo. Fala conosco, nos revela os teus segredos, Senhor, aquilo que tu desejas para cada um de nós. Fala com cada um de nós, Senhor, porque a palavra é tua, Senhor. Nós só estamos, eu só estou aqui como um instrumento para levar ela, mas é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a tua palavra diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Então, que o teu Espírito, que o teu Santo Espírito venha falar conosco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Então, vamos lá. O tema dessa ministração é o tempo de Deus. O Kairos de Deus. O relógio de Deus para as nossas vidas. E a meditação, a palavra está lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Vamos começar lendo essa palavra? Amém? Leia junto comigo. Diz assim, Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Gente, aqui essa passagem, ele começa falando assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo. E eu te faço uma pergunta. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Lendo aqui Eclesiastes, qual é o tempo? Como é que você como é que você resumiria o seu tempo hoje? É tempo de alegria ou é tempo de chorar? É tempo de ganhar
ou é tempo de perder? Tempo de alegria? Que tipo de alegria? Você tem estado mais alegre? Tem tido aí conquistas? Ou você tem perdido? Ou você tem chorado? Você, você tem ganhado presentes? Você tem ganhado promoções? Foi de repente promovido na empresa? Qual é o teu tempo? Ou você foi demitido? Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Porque a Bíblia vai falar que há um tempo para tudo. E às vezes, irmãos, às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente quer fazer coisas fora do tempo também. Ainda tem isso. Você precisa analisar bem as coisas. De repente você está planejando algo, de repente uma viagem. De repente você está planejando fazer uma festa. Mas aí é que eu entro com você nessa reflexão. É tempo para isso. Você já se chegou diante de Deus e perguntou a Ele se é tempo para isso. Senhor, é tempo de fazer essa viagem. Senhor, é tempo de fazer essa festa, esse aniversário. Ah, mas eu quero fazer uma coisa assim grandiosa, luxuosa e tal. Será que é tempo para isso? Você já parou para pensar, para analisar se Deus quer isso, se é o tempo para isso? Porque a questão não é nem se Deus quer, a questão é tempo. Se é o tempo para isso. Você entende? Porque às vezes Deus pode querer sim, mas depende. Depende se é o tempo para aquilo acontecer. Gente, e eu tô aqui falando uma palavra que, meu Deus, eu sou tão ministrada com essa palavra, porque a palavra de Deus, ela é para nos fazer refletir. A palavra de Deus é para que a gente venha analisar as coisas. A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. Não é aquilo que é bonitinho para mim ouvir e tal. Não, às vezes a palavra de Deus, ela é um confronto. E quantas vezes, irmãos, eu não planejei coisas, viagens mesmo. Quantas e quantas vezes eu dizia, não, mas agora eu vou viajar. Agora eu vou. E eu chegava diante de Deus e eu orava e eu via Deus dizer assim, não é tempo. Não é tempo. Senhor, tal coisa, não é tempo. Né? E a gente precisa entender essas coisas. A gente precisa entender e analisar e ver qual é o tempo em que nós estamos vivendo com Deus. Qual é a tua estação? Qual é a estação que você está vivendo com Deus hoje? Né? Como é que está sendo a sua comunhão com Deus? Sabe, irmãos, eu tenho aprendido algo. Quando a gente está quando a gente está próxima de Deus, próxima, quando eu falo próximo, eu digo quando a gente está orando mais, quando a gente está buscando mais a Deus, a gente ouve a voz dele, a gente entende a direção dele para as nossas vidas e a gente se torna mais parecido com ele também. Mas quando a gente está distante de Deus,
Quando a gente não está orando, quando a gente está tendo assim uma vida espiritual muito relaxada, né? A gente, como é que eu percebo isso na pessoa? A pessoa ela passa a ser mais crítica e mais julgadora. Ela critica, sabe? Se ela vê uma situação, ela vai lá e joga a pedrinha dela, criticando, reclamando, murmurando. Ela não entende o processo de Deus. Ela não entende o propósito de Deus. Ela tá ali no deserto. Ela tá ali numa situação, mas ela não consegue entender. E ela não consegue ter uma posição porque ela tá longe de Deus. Ela não tá orando como ela deveria. Porque quando a gente está mais próximo de Deus, a gente se torna mais parecido com Ele. Tem uma passagem que eu acho bem interessante, que é a passagem de Jó. E, e assim, lá, quando acontece tudo o que acontece com Jó, né? Lá chegam os amigos de Jó. Os amigos dele vão até. Os amigos de Jó vão até ele. E eles começam a falar um monte de coisa acerca do que está acontecendo com Jó. E olha só. E quantas vezes você não vê pessoas assim? Elas até aparentam, elas até, assim, bem pouquinho, assim, está com Deus. Mas, olha os amigos de Jó, né? Quando a gente lê a história toda, no final Deus pede para Jó orar pelos amigos dele, que os amigos dele estavam precisando mais de oração do que Jó. Então você entende, você analisa as coisas. Então a gente precisa entender o processo de Deus, né, nas nossas vidas. Porque às vezes as pessoas elas têm uma leitura muito errada das coisas. Muito errada, gente. As pessoas pensam assim: ah, aceitei Jesus, sou crente agora, não tenho mais problema. Meus problemas acabaram. Não, não acabaram. Porque Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo, porque ele está conosco. Então, querido, você vai aceitar Jesus, você vai ter na sua vida, mas os problemas vão continuar de alguma maneira. A questão é que você não vai estar só. A questão é que você vai vencer. Mas às vezes as pessoas elas pensam assim: ah, mas por que que fulano? Por que aconteceu tal coisa com fulano? Mas ele pecado, ai, né? As pessoas já pensam logo assim: ai, é pecado, tá em pecado. Tá, tá rebelde, tá desobediente, não tá obedecendo, não tá sem. Então as pessoas têm uma leitura totalmente errada. Quantas e quantas vezes a gente não vê amigos de Jó na nossa vida? Ou às vezes até a gente mesmo acaba tendo as atitudes desses amigos de Jó. Quando não é nada disso, gente. Vamos ler a Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos aqui, olha só, quando a gente olha para a história de Jó, quem era Jó? Um homem temente. Mas não aconteceu tudo o que aconteceu com ele. Outra passagem, José. Olha só, quando a gente vê a história de José, vendido, preso, né? Não sei quanto tempo ali preso na casa de Faraó, depois. Então, olha a história. E ele estava em pecado?
Não, não estava. Nem ele, nem Jó. Mas, né, é o propósito de Deus dentro do tempo dele. É o kairós de Deus. É o relógio de Deus nas nossas vidas. É a estação de Deus. São as estações do Senhor. E quando você olha para a história de cada homem desse, né? Se você for parar, né, no caso assim, Jó, José, se eles fossem entrar assim num conflito e dizer assim, mas Senhor, né, onde que eu tô pecando? Assim, Jó que ainda chega a questionar algumas coisas com Deus, mas José, eles poderiam dizer assim, ah, então eu não vou mais te servir, vou deixar, vou abandonar a fé, mas nenhum deles fizeram isso. Eles estavam ali nas estações dele, inverno, né? No deserto ali, mas eles permaneceram fiéis. No meio da provação, né, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Eles entenderam, eles conseguiram entender, quer dizer, eu acredito que eles nem entendiam, mas assim, eles não, como é que eu posso dizer? Eles permaneceram firmes. Eles continuaram fiéis. E a perseverança e a fidelidade deles, né, fez com que o Senhor se agradasse e fizesse assim esse reboliço. Por exemplo, José, de escravo virou governador. Jó restituído. Então Deus, ele faz essas coisas. E muitas vezes, queridos, Deus ele nos prova. Deus ele vai provar o nosso coração. Ele vai provar as nossas intenções. E a gente vê isso muito claro na história de Abraão. Quando Deus pede Isaac como sacrifício. Olha Deus provando. E às vezes a gente não entende que, né, as coisas, às vezes a gente quer julgar as coisas. A gente quer ser Deus, a gente quer. E a gente está tão longe dele, assim, né? A gente está que nem os amigos de Jó ali. Então a gente precisa entender o tempo de Deus nas nossas vidas, o kairós de Deus. E que nesse final de ano você possa refletir acerca disso. Deus tem falado muito comigo sobre ciclos, que tem tudo a ver com essa passagem de Eclesiastes. Ciclos, ciclos que se fecham. E eu, assim, eu ainda não posso falar muita coisa sobre isso, porque eu ainda estou vivendo isso, né? Mas eu creio que eu vou ministrar sobre isso mais lá na frente. Mas Deus tem falado muito comigo sobre ciclos. Ciclos que se fecham. E muitos ciclos na minha vida nesse ano de 2023 vão se fechar. E quando eu falo de ciclos, eu não falo só. Assim, eu vou explicar melhor, mas quando eu falo de ciclos, eu falo de situações. Né? Eu falo de situações mesmo. Por exemplo, eu estou terminando uma faculdade, eu estou fechando um ciclo. Eu estou terminando um estágio, eu estou fechando um ciclo. Entende? Mas tem também ciclos nas nossas vidas, por exemplo, ciclos de situações. Por exemplo, eu não posso falar muito exatamente sobre isso ainda, porque eu ainda estou num processo disso.
Mas ocorreram situações na minha vida repetitivas, muito ruins mesmo. Assim, que se repetiam ano. Tipo assim, todo ano se repetia isso. E não era legal. E isso não era uma coisa boa. Mas todo ano se repetia. Todo ano se repetia. E eu ali orando, angustiada com isso, né? Dizer, Senhor, mas por quê? E aí Deus me deu a palavra ciclo. Esse ano, esse ciclo se fecha. Esse ano vai se fechar. Vai ter vai ter um portal que eu vou entrar. E essas coisas vão ficar. E esses ciclos que estão se fechando vão ficar para trás. E esse vai ser um ciclo. Assim, eu não posso falar exatamente, né? O que é. Mas é para você entender que tem ciclos que precisam ser fechados na tua vida, né? Tem ciclos que é necessário se fechar e você não pode terminar um ano e entrar num outro ano assim de qualquer jeito. Não, faça uma análise. Faça uma reflexão na tua vida do que precisa mudar, quais são os ciclos que precisam ser fechados. Faça uma reflexão. Ore em cima de Eclesiastes e reflita. Como é que vai ser esse novo ano, 2024? Reflita. Como é que foi esse ano? O que eu preciso mudar? O que eu preciso deixar em 2023? Né? Entende isso? Então, que a gente possa meditar, que a gente possa refletir. Amém, querido? Então, essa é a palavra que eu tenho para deixar para você. Reflita, medite. Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é esse tempo? Ore, coloque para Deus as coisas que você almeja, deseja, viagem, não sei. Mas pergunte se é tempo, se é momento para isso, se é tempo mesmo. Senhor, é o tempo para isso. Veja quais são os ciclos que precisam se fechar. O que você precisa deixar nesse ano e não levar para o ano novo, 2024. Então, faça uma análise, uma reflexão. Amém? Então, é essa palavra que você possa meditar e refletir nela. Tá bom? Então, assim, que Deus te abençoe e que você possa aí terminar o ano debaixo de bênçãos, debaixo da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. E que você continue buscando a palavra de Deus, que você continue buscando a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Amém, querido? E permaneça fiel. Permaneça fiel. Eu tenho uma pergunta para ti, para encerrar aqui. Quem é você no pouco? Quem é você no pouco? No pouco é no pouco. Quem é você no pouco? Deus te colocou no pouco. Quem é você nele? Gente, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Às vezes Deus coloca a gente no pouco, que é para nos provar ali, né? A gente não começa lá em cima, não. A gente começa lá embaixo, lá no pouco. E no pouco, eu sou fiel em você. Quem é você no pouco? Eu sou fiel. Eu tenho sido fiel no pouco. Que você possa meditar, né? Meditar, refletir. Amém? Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Shalom.